E aí, seja bem-vindo ao canal do Cinemaster, onde aqui buscaremos ficar cada vez mais perto de Cristo. Muito prazer, eu sou o Vinícius, e se esse conteúdo te agregar algum valor e a gente acabar aprendendo alguma coisa juntos, por favor não deixe de curtir esse vídeo, deixar um comentário e se inscrever nesse canal. Assim poderemos fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e mais pessoas conheçam esse conteúdo e saibam como se aproximar de Cristo. O nosso objetivo hoje é responder um quiz, e esse quiz vai falar sobre o amor em João 4. 1 João. 1 João é uma carta escrita por João, discípulo de Jesus, o discípulo amado. E essa carta buscava bater em um ponto da igreja que João destinou essa carta: a dupla personalidade. Então, você queria ser algo dentro da igreja, mas fora era uma pessoa totalmente diferente. Nós temos João, no capítulo 4, falando sobre o que é amar e como isso me aproxima de Deus. Porque aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, esse é um mentiroso. Esse vai ser o nosso núcleo de João, 1 João no capítulo 4. Vamos fazer um quiz respondendo a cada questão aqui. Nós vamos aprendendo algo diferente sobre esse tema muito importante. Pegue sua Bíblia e nós iremos utilizar ela bastante hoje para responder as questões do dia. Bora lá. Primeira pergunta, qual que é? Qual é a principal mensagem transmitida em 1 João 4 sobre amor? O amor é um sentimento passageiro? Amar ao próximo é opcional na vida cristã? Deus é amor e devemos amar uns aos outros? Amar a Deus não é tão importante quanto outras práticas religiosas? João, no capítulo 4, ele vai falar que, sim, Deus ele é amor. Porque no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Então, como é que a gente sabe que alguém é filho de Deus? Pelo quanto ele expressa o amor. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, o amor vem de Deus e devemos amar uns aos outros para mostrar esse amor a cada dia. Vamos lá. Questão 2. Segundo 1 João 4, o que deve ser testado? Os profetas e espíritos que vêm do mundo, a riqueza de cada um, a força de nossas orações ou a bondade dos outros? João, nesse capítulo 4 dessa carta, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar para a gente sobre algo muito importante que são os falsos profetas. Ou até o anticristo. Então, como é que a gente sabe quem é o anticristo? Então, aqui eu tenho uma revelação importante para você. Para o que você está vendo que eu vou te falar quem é o anticristo. O anticristo é todo aquele que distorce o evangelho. Todo aquele que prega falsamente aquilo que não está na Bíblia. Esse é o anticristo. Qualquer um que não confessa que Jesus veio em carne e ele é Deus, isso aqui nós temos um forte indício que achamos o anticristo. E João, no capítulo 4, ele fala: testem os profetas e os espíritos que vêm deste mundo para saber se eles são de Deus de fato. Porque senão, você está caindo no papo do anticristo, meu amigo. Então, o que nós temos que testar são os profetas e os espíritos. Qualquer um que vier falar, teste para saber se aquilo que ele fala é bíblico. E como é que a gente sabe que o que ele está falando é bíblico? Aí a gente precisa ler a Bíblia. Sem estudar, a gente vai cair no papinho de qualquer um. Até, por favor, confirmem tudo o que eu falo. O que significa, segundo 1 João 4, amar o próximo? Aproximar-se das pessoas apenas quando convém? Interesseiro. Apoiar o próximo apenas em momentos de necessidade financeira? Refletir o amor de Deus em nossas ações? Preciso falar nada, né? Ignorar as diferenças entre as pessoas. Amar o próximo. O conceito de amor, ele vem. Você se entregar à pessoa, você ser bondoso, você ser paciente, sem esperar nada em troca. Isso é o amor que nós temos lá em 1 Coríntios 13. Então, refletir o amor de Deus em nossas ações, sem esperar nada em troca de ninguém, isso é amar o próximo. Na perspectiva de 1 João 4, qual é a prova do amor verdadeiro? A quantidade de bens que a pessoa possui? Uma vida cheia de orações e jejuns? Vou te falar uma coisa aqui, obra não vai ser uma prova de amor. Dar sua vida pelos irmãos ou ser respeitado? Dar sua vida.
que o amor, ele contempla e ele se complementa ao amor de Cristo. Então, da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja, a gente deve se entregar pelos nossos irmãos. E aqui fica cada vez mais complicado a nossa vida, né? Porque quanto que a gente tem de fato se entregado, buscado ajudar e trazer até um auxílio aos nossos irmãos? Às vezes é por egoísmo da nossa parte, e aqui eu tô falando batendo em mim todo mundo. Em 1 João 4, qual é a relação entre amor e medo? Estamos na questão 5. O que ele traz aqui sobre amor e medo é que o amor lança fora todo medo. Então, se uma pessoa diz que ama e impõe medo, não é. O medo é uma demonstração de amor? Não. Amar é sempre ter medo do próximo? O medo é essencial para manter o amor vivo? Claro que não. Amor e medo são totalmente opostos aqui. 1 João 4. Como 1 João 4 descreve a natureza de Deus? Ele é amor e se revela na comunidade. Ele é severo e não se importa com os seres humanos. Expressa sua vontade através da lei e não do amor. Deus não expressa a sua vontade através da lei, se expressa através do sacrifício de Cristo. Ele é onipotente, mas ele é bem presente, ele é onipresente. Ele é severo, sim, ele é severo, mas ele se importa com cada um de nós. Por isso que ele está disposto a perdoar sempre os nossos pecados. Então, ele é amor e se revela na comunidade, sempre. Questão 7. Qual é a relação entre o conhecimento de Deus e o amor? Conhecer a Deus não tem relação com amar os outros. Amar é a única maneira de conhecer verdadeiramente a Deus. O conhecimento é apenas teórico, sem necessidade de amor. Amar é um aspecto menos importante do conhecimento de Deus. 1 João 4 ele vai dizer pra gente que o amor é essencial. Sem amar, você não se aproxima dos seus irmãos, você não se aproxima de Deus e você não conhece a Deus. Qual é a consequência de não amar, segundo 1 João 4? Não conhecer a verdade espiritual? Estar em comunhão com Deus? Não conhecer a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. É isso. Se a gente diz que conhece a Deus e não ama... Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. É nisso que nós temos. Nisto conhecemos... Estou no versículo 13 agora. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que ele nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Por meio desse sacrifício que nós conhecemos a Deus e por meio desse sacrifício que podemos estar perto de Deus, que podemos ser adotados. Então, qual é a consequência de não amar, não conhecer a Deus? Em 1 João 4, como devemos nos comportar em relação ao amor? Continuamente, sem esperar nada em troca. Se você quiser uma definição maior de amor, é isso. Resumo amor. Realizar suas ações sem esperar nada em troca. Qual é a ordem que João dá aos fiéis em 1 João 4 sobre o amor entre eles? Amar uns aos outros porque quem ama seu irmão permanece na luz. É isso. Versículo 20. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, ao qual não viu? E assim finalizamos, tentando entender o que é o amor. O amor é isso tudo. Se não amamos, não estamos perto de Deus. Se não amamos, não podemos resplandecer essa luz. E se não amamos, não podemos estar em comunhão. Que Deus o abençoe e que esse quiz tenha acrescentado muito conhecimento na sua vida. Que Deus o abençoe e até a próxima.